Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de Gestão de Agências de Viagens e Operadoras. E na aula de hoje, nós iremos conhecer um pouco a história do agenciamento. Como é que se deu isso no Brasil e no mundo. Compreender essa trajetória, principalmente compreendendo o conceito dessas empresas e a relevância que elas têm para o mercado turístico, que vai ser mais abordado na aula 2, mas nessa aula a gente vai conseguir aí entender alguns atores importantes na história do turismo que se fizeram significativos para o surgimento das agências de viagens. Então, me deem só um instante enquanto que eu abro aqui o nosso slide para que a gente possa iniciar a nossa aula. Vamos lá. Acho que abriu, estou aparecendo no canto direito de vocês, acredito, superior. Só me aumentar aqui para ficar mais visível. Prontinho. Então, gente, como eu já me antecipei, na aula de hoje a gente vai falar sobre a trajetória das agências de turismo, e aí essa aula é uma aula mais voltada para essa perspectiva histórica de contextualização, mas é muito necessário que vocês compreendam, até para entender o porquê que hoje as agências elas estão num mercado totalmente diferente, óbvio, do século XIX, mas isso também acontece uma mudança dentro do século XX, estamos no século XXI, e com toda essa mudança de paradigmas mercadológicos, as agências também foram influenciadas. Então, vamos, nesse momento agora, conhecer um pouco mais sobre essa história. O nosso conteúdo programático está dividido em dois temas: a evolução no mundo das agências e a evolução delas no Brasil, no nosso país. Os objetivos da nossa aula são os seguintes: compreender o surgimento e o desenvolvimento desse negócio no âmbito das viagens turísticas no mundo ocidental, ou seja, Europa, Estados Unidos e no Brasil, desmistificar a crença usual da agência de turismo como uma empresa sem grande trajetória evolutiva, e nós vamos perceber aqui que isso é um mito. Na realidade, existe toda uma complexidade para se qualificar e para se formar esse profissional que trabalha com agenciamento. E vamos também refletir sobre essa dimensão das agências, em especial no nosso país, no Brasil, nas primeiras décadas dos anos 2000. E o que são as agências de viagem conceitualmente falando? Segundo Rejovics e Perussi, são empresas de serviços e sua principal função é a intermediação, das quais derivam outras funções que vão desde a informação e o assessoramento ao cliente, até a organização de todo tipo de atividade relacionada ao setor de viagens e turismo. Lembrem que eu falei no início, lá na apresentação do plano de disciplina, que as agências elas são esse elo, elas são essa intermediação entre o consumidor e os fornecedores turísticos, hoteleiros, promotores de eventos, alimentos e bebidas, empresas de transporte. Então, a agência que vai fazer essa relação de intermediação da compra e venda de serviços. E uma vez que ela faz isso, esse trabalho também é um trabalho de consultoria, de assessoria, porque a ideia aqui é fazer com que você oriente da melhor forma possível para que seu cliente ou clientes eles comprem o produto, serviço que vai atender às suas necessidades, às suas expectativas e aquilo que eles buscam. Então, ainda falando sobre o conceito de Rejovics e Perussi, são atividades relacionadas ao setor de viagens e turismo e à elaboração de seus próprios produtos, que entram os roteiros turísticos, ou mais conhecidos popularmente como pacotes turísticos. A gente vai ver que existe uma infinidade de conceitos quando se fala em roteiros. City Tour, roteiro de turismo local, press trip, uma série de conceitos que vocês vão ver nas aulas seguintes.
Como é que surgiram essas agências de turismo? Devido à necessidade dos viajantes de organizar as viagens e providenciar informações, documentos e reservas de transporte, hospedagem e entretenimento. Então, vejam, a partir do momento em que os viajantes eles se deslocaram e esses deslocamentos exigiam que houvesse uma organicidade, não só de informações, mas também de documentos que levantassem os trajetos, as atividades que iam ser desenvolvidas, informações sobre clima, sobre o destino a ser buscado pelo viajante, e também para poder fazer com que se conseguisse reservar assentos de trem. Na época, o transporte aéreo ainda não existia, mas assentos de trem, por exemplo, a gente tem esse surgimento das agências. São empresas que surgem como um meio que até então não havia ninguém que realizasse esse trabalho. Havia quem realizasse trabalho de alojamento. Vocês viram na disciplina de hotelaria que a hospedagem ela existe há muito tempo, mas havia também quem realizasse transporte, mas quem realizasse esses serviços e tentasse fazer um levantamento deles para montar um roteiro, não existia. Então, foi por conta disso que as agências surgiram. Já falando sobre os aspectos evolutivos no mundo, eu primeiro aponto para vocês lá no século XIX, na Europa e na América do Norte, que surgem as primeiras agências de viagem. E, na realidade, essas não são nem bem agências, são empresas ou pessoas que vão começar a realizar um trabalho de agenciamento. Em 1822, Robert Smart é considerado um agente de viagens de navio em Bristol, na Inglaterra. Então, o que ele fazia? Ele levava ingleses dentro do próprio território inglês ou de países vizinhos para que fossem fazer essa visitação por meio de navios e cobrava por isso. Elaborava roteiros, fazia a reserva das passagens para os clientes desses navios para que eles pudessem viajar de Bristol a outros territórios ingleses ou a outros territórios na própria Europa. Em 1840, Bernardo de Abreu, em Porto, Portugal, cria a primeira agência de Portugal, que é a Agência Abreu Turismo. Essa agência, salvo engano, ela ainda existe. Vale até ficar a dica para vocês darem uma pesquisada sobre, mas essa é a primeira agência que de fato, se edifica em Portugal. Em 1842, Thomas Bennett, em Oslo, na Noruega, ele começa a criar pacotes individuais para atender a necessidade de pessoas próximas e de outras pessoas que eram conhecidas dessas pessoas próximas. Então, vejam que dentro da Europa a gente começa a ter o surgimento dessas iniciativas de empresas de agências de viagens. Em 1841, Thomas Cook, considerado o pai do turismo, eu até cito isso lá na Teoria Geral do Turismo, em Leicester, na Inglaterra, ele funda a primeira agência de viagens que trabalha com pacotes organizados, que é a Thomas Cook Son. Inclusive, a Thomas Cook ela faliu, salvo engano, em meados dos anos 2016, 2017, mas é uma empresa que infelizmente decretou falência e foi a pioneira, né? Não é à toa que Thomas Cook ele é considerado o pai do turismo e não sei se é do conhecimento de todos, mas a primeira viagem que ele organizou foi uma viagem de missionários para levar grupos de pessoas de Leicester para Loughborough, que é um outro destino na Inglaterra, um outro território na Inglaterra, para um congresso de alcoolismo. Então, ele tinha essa iniciativa por ser da igreja e, consequentemente, também ele acabou, dentro dessa viagem de trem, oferecendo outros serviços de hospedagem, de alimentação, de entretenimento. O próprio congresso, por si só, já era um meio de entretenimento. Então, vejam que nós temos aí esse destaque. Em 1863, Stenger cria a primeira agência de viagem na Alemanha.
Eu vou aqui citar esses dados mais para vocês terem conhecimento de datas e de quem foram os sujeitos, mas no nosso capítulo 1 nós temos uma reflexão mais aprofundada sobre. Em 1871, Massimiliano Chiari, em Milão, na Itália, ele cria a primeira agência de turismo do país. Em 1873, Alphonse Lubin, em Lyon, na França, cria também a primeira agência de turismo da França. Percebam que todas esses surgimentos dessas empresas são sequenciais, né? Começam lá na década de 20, nos anos 1820, até chegar nos anos 1870. Em 1876, surge a primeira, digamos que, a primeira companhia belga focada na venda de bilhetes ferroviários, a La Compagnie des Wagons Lires. Essa companhia ela surge com a intenção de ser a pioneira também na comercialização de transporte ferroviário. Já no século XIX, ainda no século XIX, desculpa, a gente aponta que o principal meio de deslocamento para o viajante a negócios era o trem. Então, vejam que antes do surgimento das aeronaves, os trens eram os principais meios de deslocamento dos passeios, das viagens a negócio, a lazer, ou por outros motivos que fossem. Em 1878, no mundo, só para vocês terem uma noção de dados, nós tínhamos cerca de 250 agências de turismo, sendo que dessas não existiam no Brasil. Em 1919 foi criada a Federação Internacional de Agências de Viagem, que ainda hoje existe, salvo engano, com outro nome. Em 1925, na Europa, começaram-se as excursões de ônibus por agências, que até então não existiam. O foco sempre foi o transporte ferroviário, mas segundo Regiópolis, Perus e Palhares, começa esse deslocamento por meio das excursões, surgem as primeiras excursões no mundo. Em 1928, nos Estados Unidos, as primeiras operadoras turísticas, que são as empresas que, além de intermediar, vão criar esses roteiros turísticos também. Na década de 1930, as agências elas começam a realizar viagens de ônibus e carros para atender as classes média e burguesa. E se a gente pegar, por exemplo, esse período histórico, é o período justamente que nós temos ali um processo de industrialização que está fervoroso, o capitalismo ele está extremamente em um processo não mais de consolidação, né, mas consolidado para aquela época. E aí, classe burguesa adquirem veículos, a classe média também tem acesso e tem poder aquisitivo para poder comprar coisas consideradas supérfluas, e aí, no caso, as viagens acabam entrando como uma dessas questões consideradas supérfluas, e é nessa década que começam as viagens a veículo e viagens de ônibus. Desculpa. Em 1950, as viagens elas começam a ter um custo mais baixo e surge o turismo de massa. É nessa década que a gente tem a massificação do turismo. O transporte aéreo também começa a surgir logo após a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a gente tem ali classe alta viajando de avião e as classes média e burguesa viajando nos outros meios mais acessíveis para elas. Em 1959, uma agência só poderia ser aberta nos Estados Unidos se fosse patrocinada por uma companhia aérea, então era um pré-requisito para que uma agência existisse em território americano, que ela fosse vinculada a uma companhia. Nós já tínhamos algumas companhias nessa época, como a American Airlines. Já na década de 60, a gente aponta na Europa a integração entre operadores e agentes de viagens. O que é isso, professor? Antigamente, nós tínhamos muitos agentes de viagens que trabalhavam de forma autônoma, independente. Então, começa-se a haver uma integração entre a empresa, a agência, as operadoras, que comercializam, que intermediam e que elaboram esses roteiros, junto com esses agentes de viagens.
fazendo com que o mercado ele tenha ali uma relação muito menos competitiva e muito mais igualitária. Em 1970, existe a aplicação de modernas técnicas de marketing padronizando a oferta, ou seja, os destinos considerados destinos de massa, que surgiram lá na década de 50, eles começam a sofrer influências do marketing da época para que se pudessem ser comercializados e muito mais mediatizados, fazendo com que as pessoas tivessem interesse em continuar ou em conhecer esses destinos consolidados. Em 1980, grande parte dos fluxos internacionais eram das agências, ou seja, não eram as companhias que eram as detentoras desses fluxos, mas as agências de viagens existentes. Em 1990, nós vamos ter o crescimento das viagens em um mercado extremamente competitivo, entre aqueles processos que vocês vão ver de intermediação, desintermediação e reintermediação, e o mercado ele começa a ser competitivo, sobretudo por conta das tecnologias que vão surgindo e influenciando no como se distribui esse produto e esses serviços para os consumidores. E o que mudou no século XXI? Como eu já me antecipei, as formas de distribuição por novas tecnologias, a diminuição das comissões. Se antes os agentes e as agências tinham comissões bem mais interessantes, elas começaram a diminuir porque tinha uma série de novas empresas e novos intermediadores entrando nesse mercado. A desregulamentação do transporte aéreo também acabou sendo uma barreira para as agências, porque se há uma regulamentação, isso vai acabar influenciando no mercado no mercado aéreo, aliás, e cada mercado vai ter a sua especificidade. Nesse caso, com a desregulamentação do transporte, a gente vai ter uma maior competitividade entre as companhias e as agências, e os processos de desintermediação e reintermediação que eu falei para vocês. E vou explicar mais nos próximos capítulos. Já considerando os aspectos evolutivos no Brasil, em 1919, surge a primeira agência de turismo, a Xprinter, que é uma empresa da Argentina. Ela surgiu em Porto Alegre. Em 1936, surge a empresa Wagonlit, que é belga, na cidade de São Paulo. E em 1940, a Agência Geral de Turismo de São Paulo. Bom, a gente trouxe aí alguns marcos históricos, tanto no mundo quanto no Brasil, mas que aspectos evolutivos no Brasil acabaram provocando essa expansão no mercado de agenciamento? O que influenciou para que essas agências elas surgissem? O crescimento do turismo de massa que a gente viu lá por volta dos anos 50, houve um aumento desse turismo, em que todas as classes começaram a viajar mais, o direito ao lazer, que permitia que muito mais pessoas pudessem viajar, a expansão dos pacotes turísticos a preços acessíveis e a maioria dos serviços inclusos. Ora, pessoal, hoje em dia ainda se vende muito, se comercializa muito pacotes, os roteiros turísticos em que se tem todos os serviços inclusos, mas a gente tem, enquanto cliente, a autonomia de escolher somente um elemento ou outro dos pacotes. Nessa época, a maioria dos serviços eles já eram inclusos, o que tornava os preços muito mais acessíveis para o consumidor final, o que fez com que muitas pessoas virassem consumidor e, ao invés de tentar viajar por conta própria, como muitas pessoas fazem hoje, fizessem por meio das agências de turismo. Vou dar aqui alguns exemplos de agências que surgiram nessa época. A Agência Victor Hummel, no Rio de Janeiro, a Agência Turismo Nipo-Brasileira, que era de uma família de japoneses, em São Paulo e Paraná, a Agência Brasília de Viagens Limitada, em São Paulo. Um fato também que é importante apontar para vocês é que em 1951 foi criado o primeiro sindicato de turismo de São Paulo, que tinha a intenção de fazer com que as empresas do setor elas tivessem ali diretrizes e ordenamentos, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de organização
de sindicato mesmo, de classe, de empresas de um mesmo grupo. Em 1953, é criada a ABAV Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagens, que ainda hoje existe. Se vocês puderem depois dar uma pesquisada, no site da ABAV tem uma série de informações, inclusive sobre o histórico da associação. Bom, na década de 60, em 1966, existiam cerca de 899 agências no Brasil. Vejam quanto que esse número, que lá nos anos 20, surgiu a primeira agência em Porto Alegre. Já nas décadas de 60, a gente tinha quase 900 agências no Brasil. Em 1960, começaram a organizar viagens aéreas. Essas agências que antes realizavam viagens apenas via transporte rodoviário ou ferroviário no Brasil, mesmo com uma malha muito pequena de ferrovias, mas começam a organizar viagens aéreas também. Na década de 70, surgem empresas como a CVC, que vocês devem conhecer muito bem, a Soletur e a Stella Barros, que se destacaram sobretudo no turismo rodoviário. Apontamos também que alguns bancos e indústrias entram no setor de turismo. Um exemplo disso seria o Bradesco Turismo. A gente tem hoje em dia uma série de empresas que trabalham também com comercialização de viagens. A própria Riachuelo que é uma empresa de varejo de roupas e outros produtos, tem uma empresa específica e tem outros bancos e outras empresas que, se vocês pesquisarem e devam conhecer também, que entraram no segmento de viagens. A gente aponta também que, já lá na década de 1980, surgem as empresas especializadas em segmentos como ecoturismo, ambiental e naturismo. Ou seja, até então o foco era o turismo de sol e mar, o turismo de lazer. E nessa década de 80, com as discussões sobre como minimizar os impactos do turismo que surgem aí, a gente vai ter as empresas que vão focar no ecoturismo, no turismo de natureza e também no turismo voltado para as empresas, para as pessoas que buscam vivenciar práticas de natureza mais voltada para o naturismo, né? Já no ano de 1980, a gente tem o decreto número 2.294, de 86, que provoca a expansão do setor. Ou seja, a partir desse decreto, a gente vai ter uma expansão para mais de 10 mil empresas do setor de agenciamento. Vejam quanto que isso, comparado com a década de 70, houve uma expansão muito grande. A CVC ela começa a se destacar pelo turismo de massa, e foi a partir da década de 80 que ela se consolida, que ela cresce enquanto uma grande empresa. Já nas décadas de 1990 e 2000, eu aponto para vocês que em 1989 foi criada a Brastoa, que é uma organização específica do setor, não só de agenciamento, mas também de operadoras turísticas, que tem essa intenção de levantar dados, realizar premiações, e ela ainda hoje existe, é muito atuante no setor. Com o Plano Real e a economia no Brasil, houve-se também uma expansão das viagens, e também nós apontamos que a CVC ela se consolida cada vez mais, enquanto que as empresas que eu apontei lá no início, a Soletur e a Stella Barros, que eram muito conhecidas, decretaram falência. Então, pessoal, na nossa aula de hoje nós vimos esses aspectos evolutivos a nível de mundo e também a nível de Brasil. Eu trouxe alguns fatos históricos para que vocês pudessem aí conhecer melhor sobre essa história do agenciamento, né? Para que a gente pudesse ter essa percepção mais completa de como é que se deu. Peço para que vocês façam a leitura completa do texto. É importante que vocês leiam, porque o texto vai dar um aprofundamento muito mais teórico. Essas aulas elas são aulas curtas, mas para a gente poder trazer algumas reflexões e alguns apontamentos sobre o conteúdo. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, já sabem como fazer isso, e a gente se vê na próxima aula. Até mais!